Eu convido a igreja a abrirmos a palavra de Deus em João, no capítulo 1. João 1, os versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Iniciando a meditação dessa manhã com os irmãos, eu quero convidá-los também a abrirmos em Mateus 1, versículos de 18 a 25. Esse texto trata do nascimento de Jesus e eu queria destacar dois versículos nesse texto, o 21 e o 23, e quero convidar a igreja a ler junto comigo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um texto que trata do nascimento de Jesus, e em João 1, nós estaremos tratando desse nascimento de Jesus e também o motivo pelo qual Jesus veio, nasceu e se fez homem. Esse texto que trata do nascimento de Jesus destaca duas grandes verdades: que o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa natureza e tornou-se homem, e que o seu nascimento foi de forma miraculosa. E nesse texto nós vemos dois nomes para o Deus Filho, Jesus, Cada nome que tem um significado. Jesus, um nome segundo o ofício, para o qual ele veio, que Jesus significa Salvador, Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, um ofício especial do Senhor Jesus, de Salvador. E um segundo nome, Emanuel, um nome segundo a sua natureza, que significa Deus conosco. Jesus, Salvador, e Emanuel, Deus conosco. João, nesse evangelho que ele escreveu, ele nos trouxe declarações muito preciosas
né, a respeito de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Declarações completas sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, os ofícios de Cristo, a operação do Espírito Santo e os privilégios dos que creem. Nos versículos de 1 a 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Nesses versículos nós temos uma declaração de incomparável sublimidade a respeito da natureza divina do nosso Senhor Jesus, o Verbo. Aqui declara que o Verbo, Jesus, esse Verbo que o texto se refere é Jesus Cristo. Uma declaração de grande profundidade. E nesses 5 versículos também nós temos ensinamentos preciosos que devemos guardar com muito carinho no nosso coração e devemos sempre termos em mente esses 5 primeiros versículos. Quais são esses ensinamentos preciosos que precisam estar sempre em nossa memória? É que o Senhor Jesus Cristo é eterno. No princípio era o Verbo. João 17,5 nos diz: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas. Então Jesus não é um homem ou um ser que passou a existir a partir daquele momento em que ele nasceu, quando nós vimos aqui em Mateus 1, de 18 a 25, nós não lemos o texto todo, mas vimos que falava do nascimento de Jesus. Ele era desde o princípio, Jesus estava lá na criação do mundo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa presente na criação. Segundo ensinamento precioso para nós, nesses primeiros 5 versículos, o nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. O mistério da Trindade, Um único Deus com 3 pessoas diferentes, mas uma só natureza. O Verbo estava com Deus, o Pai e o Verbo, o Deus Pai e o Deus Filho, embora sejam 2 pessoas, são ligadas por uma união inefável, indescritível. A Trindade é algo que nós não conseguimos entender, mas precisamos aceitar pela fé, de forma reverente. É algo que não merece nem que discutamos sobre o assunto, como que é ou deixa de ser, simplesmente é. Terceiro ensinamento, nesse iniciozinho, com esses 5 versículos, o Senhor Jesus é o próprio Deus. O Verbo era Deus. Ele é Deus, possuindo a mesma natureza que o Pai e existindo antes da fundação do mundo. Quarto ensinamento: o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito
se fez. Ele é o Senhor que fez o universo e tudo o que nele há. Mandou ele e foram criados. Salmos 148, 5. Então Jesus estava lá, no Gênesis 1. Por último, o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. A vida estava nele, versículo 4, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte eterna e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Precisamos sempre nos lembrar desses 5 ensinamentos que temos nesse iniciozinho de João 1. Precisamos ter sempre em mente o quão é abominável para Deus o pecado, a ponto de o único que tinha condição de vir à terra para se fazer homem e nos resgatar da morte do pecado, por causa do pecado, era o Filho de Deus, Jesus, o Verbo. Nós temos que ter essa consciência do quanto o pecado é abominável para Deus. Pecado não é uma coisinha bobinha. Se fosse uma coisa simples, Deus poderia ter mandado um anjo, mas não fez isso. O único que encontrou condições de vir, se fazer homem, passar por tudo aquilo, todos os sofrimentos, viver a nossa vida, nascer, crescer, virar adolescente, virar jovem, depois virar um adulto, passar por tudo que nós passamos, fome, sede, frio, chorar, sentir dor, foi Jesus. Só Ele era capaz disso. E Ele veio fazer isso. E o Verbo se fez carne. Tudo por amor a nós, suas criaturas, né? Homens criados por Deus. Que Ele não precisava ter feito isso. Bastava Ele acabar com todo mundo, ou começar tudo de novo, ou não. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós fomos criados para a glória de Deus. Ele se basta nele mesmo. Ele não precisa da gente para o seu louvor, para a sua glória. Então, Jesus é a sólida pedra fundamental capaz de suportar o peso do pecado no mundo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. Se nós abrirmos em 1 Pedro 2,6, nós temos: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Dos versículos 6 aos versículos 13, nós passamos a ter o ofício do ministro de Cristo, Jesus, a luz do mundo, a impiedade dos homens, nós vamos ver isso, e os privilégios dos que creem em Cristo Jesus. Então, João 1, de 6 a 13. E eu quero convidar os irmãos a lerem junto comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. O apóstolo João passa a falar do antecessor de Cristo, no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, mas esse João não é o João apóstolo que escreveu, é o João Batista. Jesus é o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte da luz, de luz e vida. Sobre João Batista, ele simplesmente diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Nesses versículos, nós vemos primeiramente a verdadeira natureza do ofício de ministro de Cristo. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, os ministros de Cristo têm a função de serem testemunhas de Cristo. João veio como testemunha de Cristo para que, por intermédio dele, ele testificasse a respeito da luz e que, por intermédio deles, outros viessem a crer no nome de Jesus. Este foi o ministério de Pedro no dia do Pentecostes, em Atos 2. O ministério de Paulo, lá em Atos 20 e 21. Testificar, testemunhar, dar testemunho a respeito de Jesus, que era a luz do mundo. A grande finalidade do testemunho de um ministro é, através dele, que os homens venham a crer. João 1, versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Nesses versículos também, como um ponto 2, nós vemos a principal posição ocupada pelo Senhor Jesus Cristo em relação à humanidade. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Que Cristo é para as almas o que o sol é para o mundo. Nós temos o sol, uma graça comum de Deus que escolhidos e não escolhidos podem contemplar, podem sentir, podem ver e sentir também os seus efeitos através da obra da criação. Mas muitos, e Jesus é esse sol. Os homens sabem da existência de Jesus, mas alguns preferem não ver a Jesus e vão colher a justiça de Deus no futuro. Outros já escolhem ver a Jesus. Então, Jesus brilha para o benefício de toda a humanidade, para o rico, para o pobre, para o de alta e de baixa posição, para o judeu, para o grego. Quer o homem veja Cristo ou não, quer que ele veja que Cristo é o verdadeiro sol e a luz do mundo, não há outra luz para os pecadores a não ser o Senhor Jesus Cristo. O homem reconhecendo ou não que Cristo é a única luz, ainda assim, só Jesus é a verdadeira luz, não há outra. A Bíblia nos diz que não há salvação em nenhum outro nome dado. Terceiro, a grande impiedade no coração natural do homem. Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Cristo estava de forma, na criação, antes da vinda de Jesus, Cristo estava de forma invisível no mundo. Ele estava desde o princípio reinando, dispondo e governando sobre toda a criação. Através de tudo, através dele, tudo veio a subsistir. Colossenses 1,17. A todos ele concedeu vida e respiração, a chuva do céu, as colheitas abundantes. Por ele reinaram os reis, nações foram exaltadas e outras humilhadas. Contudo, os homens não o conheceram e não o honraram, pois adoraram servir a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Com razão, o coração natural do homem é chamado corrupto. Mas aqui em João 1, nós vimos que o Verbo se fez carne. Então Jesus veio visivelmente ao mundo quando nasceu em Belém, mas foi tratado com a mesma indiferença. Veio para o povo que ele havia tirado do Egito e comprado para si, para o povo a quem havia separado dentre as nações e se revelado através dos profetas, mas esse povo não o recebeu. Nós vimos aqui, no versículo 10 e 11, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, assim, a gente entende que o que não era dele, não querer receber, a ele, a gente entende, entre aspas, mas o que era dele não receber, não dá para entender. Mas alguns poucos o receberam. Aí a gente vê aqui no versículo 12, mas antes de irmos para o 12, a gente volta a dizer aqui que, na verdade, esse povo o rejeitou, o desprezou e o matou. E com razão o coração natural é chamado de desesperadamente corrupto, em Jeremias 17, 9. Vamos abrir a nossa Bíblia? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quarto ensinamento desses versículos de 6 a 13. Por último, quarto e último, os muitos privilégios de todos os que receberam a Cristo e nele creem. Aí nós vemos aqui o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A estes, a nós, ele deu o privilégio de serem feitos filhos de Deus e os adotou como membros da família do Pai. Reconheceu-os como seus irmãos e irmãs, ossos dos seus ossos e carne de sua carne. Conferiu-lhes um estado digno, que foi uma ampla recompensa pela cruz que teriam de carregar por amor a ele. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus fala de uma recompensa pela cruz que nós teríamos que carregar por amor a ele. Tornou-nos filhos e filhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Gálatas 3:26, filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós
cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. Jesus nasceu. Jesus se fez homem. Duas naturezas, homem e Deus. A realidade da encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo se tornou homem. Nosso divino Salvador tomou realmente sobre si a natureza humana, a fim de salvar os pecadores. Ele se tornou de fato homem como nós em relação a todas as coisas, menos quanto ao pecado. Jesus se fez homem, mas em momento nenhum Jesus pecou. Ele era Deus e ao mesmo tempo homem. A união de duas naturezas na pessoa de Cristo é um dos grandes mistérios do cristianismo. Como nós já falamos, esta é uma verdade que deve ser, uma grande verdade que deve ser crida reverentemente pela fé. E não deve ser alvo de especulações inúteis. Não devemos de forma alguma especular os porquês, com relação à Trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um só Deus. Três pessoas, ou melhor dizendo, uma pessoa, três naturezas diferentes, na pessoa de Cristo e do Pai. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Embora seja perfeitamente Deus, Cristo é perfeitamente homem, desde o primeiro momento de sua encarnação. Jesus nasceu, se fez homem, mas ainda assim ele era Deus. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus. E aquele que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus para interceder pelos pecadores, é homem e, ao mesmo tempo, Deus. Apesar de ser perfeitamente homem, ele nunca deixou de ser perfeitamente Deus. Aquele que sofreu na cruz pelo pecado, se fez pecado por nós, era o Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. O sangue com o qual a igreja foi comprada é chamado o sangue de Deus. Atos 20, 28. Embora ele tenha se tornado carne, em um sentido mais amplo, quando nasceu de Maria, da Virgem Maria, por nenhum momento deixou de ser o Verbo eterno. A união indivisível e constante de duas naturezas, união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo, é exatamente o que atribui infinito valor à mediação e que também o qualifica para ser o mediador que os pecadores carecem. O nosso mediador é alguém que se identifica conosco por ser perfeitamente homem e, ao mesmo tempo, pode interceder por nós junto a Deus, junto ao Deus Pai, em um relacionamento de igualdade, porque ele é perfeitamente Deus. Então, nós temos essa mesma união que atribui infinito valor à justiça de Cristo, quando imputada aos que creem, a mesma união que valoriza infinitamente o sangue da expiação derramado na cruz pelos pecados, é a mesma união que valoriza imensamente a ressurreição, porque
a justiça daquele que é Deus e ao mesmo tempo homem, o sangue daquele que é Deus e ao mesmo tempo homem, e ao ressuscitar, ele, que era o cabeça do corpo dos que creem, ele ressuscitou não como um simples homem, mas como o próprio Deus. Então, é uma união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo. Ele é Deus e é homem, e isso o tornou qualificado a intermediar, a ser o mediador entre nós e Deus. Ele viveu entre nós, conheceu tudo que nós sofremos e os nossos pecados sem pecar, e ele, ao mesmo tempo, é Deus, perfeitamente Deus, o que dá a ele condições de intermediar por nós junto ao Deus Pai. Concluindo, devemos nos lembrar que o pecado é algo extremamente abominável para Deus. O único que tinha condição de fazer justiça de Deus por nós era o Filho de Deus, que assumiu a natureza humana e deu seu sangue pelos nossos pecados e nos resgatou da morte. Um anjo não tinha essa condição. Jesus, o único que teve essa condição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Se formos em João 3,16, nós veremos um dos motivos pelo qual Deus mandou Jesus, por amor a nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não são todos. Efésios 2,8 nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça e dom de Deus, a salvação. Amor de Deus, graça e dom de Deus. Devemos glorificar e sermos gratos a Deus pela sua misericórdia e amor para conosco. Devemos sempre ter em mente o que Deus fez, o que Jesus fez para nos resgatar da morte. O pecado é algo abominável. O único que teve condição para nos resgatar desta morte foi Jesus. E ele, em momento nenhum, não quis fazer isso. Pelo contrário, ele deixou a sua posição de Deus, desceu, veio viver como nós, homens, pecadores, lembrando que ele não pecou, para nos resgatar da morte. Quando a gente cria alguma coisa e essa coisa não fica boa, a gente está escrevendo um texto, não ficou bom, a gente amassa e joga fora. Mas Jesus não fez isso com a gente, ele não pegou e eliminou a gente. Ele veio para comprar com seu sangue para nos resgatar da morte. A gente tem que ter imensa gratidão por isso, a gente precisa reconhecer isso. Eu sei que só o Espírito Santo de Deus nos move nesse sentido. Nós somos incapazes de fazer isso por nossa própria vontade. Mas devemos sempre ser gratos a Deus pelo amor com que Ele nos amou. Quem é o pai que mandaria o seu filho morrer numa cruz para salvar, aquele ser que ele criou e que desagradou a ele com pecado, de forma extremamente abominável? Deus fez isso. Jesus veio, sem questionar. Ele veio. Vamos orar? Senhor
Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Encha os nossos corações e que possamos ser testemunhas Tuas, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Senhor, para que outras pessoas venham a se converter, Senhor, mesmo que sejam apenas de nos observar, Senhor, mesmo que não falemos nada, Senhor, mas o simples fato da nossa vida possa testemunhar de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our God.